Electronic Warfare é um projeto que começou em março de 2021. Essencialmente, uh, o meu trabalho como músico tem esta vertente que às vezes é um bocado solitária para mim e também para o estúdio em si, e o estúdio fica muito tempo sozinho, e uma ideia que surgiu um pouco como uma brincadeira foi: e se eu tivesse lá outras pessoas a trabalhar no meu estúdio enquanto eu não estou? E a partir daí surgiu esta ideia de tornar o meu estúdio, que normalmente é um espaço mais íntimo, não é? O meu ateliê em termos de som, partilhá-lo com outros artistas também. E por, digamos, coincidências, eu tenho muitos amigos que são artistas plásticos, performers, bailarinos, etc. E muita gente que eu vi que tinha e que tem interesse em música e em som, mas muitas vezes não tem acesso ao material propriamente dito. Eventualmente compra uma loop station e faz aquilo que depois toda a gente faz. Mas eu achei que era interessante partilhar algumas coisas que eu sei. Não acho que seja muito bom nisto que eu faço, mas sei um bocadinho. E principalmente o meu material, até para haver um uso que eu se calhar nunca daria. E este projeto, neste momento, acolheu já cerca de, creio que 20 ou 25 pessoas, já não me recordo bem, mas vamos dizer que são... Este projeto já acolheu 25 pessoas, 25 projetos. Essencialmente funciona por convite, digamos assim, nesta fase em que isto ainda é um two-man show, que sou eu e o Afonso de Matos, que é um designer, que também é artista sonoro. E essencialmente o que surgiu há cerca de 2 anos foi um convite também por parte do Pedro Barreiro, em conversa, de eu transferir este projeto do sítio onde eu tinha antes, que era a minha casa, para aqui, para a Rua das Gaivotas, e funcionar de certa forma como um complemento ou em paralelo à programação. Portanto, neste momento existem algumas residências que são convites meus pessoais, porque é o que eu consigo garantir agora. E a maior fatia da programação de residências que eu tenho são pessoas que vêm precisamente apresentar aqui performances, como por exemplo foi há pouco tempo a Joana Petis, Paula Lovely, o Jorge Neto, just to name a few. E este ano foi-me também proposto que eu tivesse uma semana só para mim, digamos assim, ou só para este projeto, não só para mim, peço desculpa, mas uma semana em que traria aqui qualquer coisa que tivesse a ver com o Electronic Warfare. E como eu também, em paralelo às muitas coisas que eu faço, como todos nós fazemos, né, várias coisas, eu dou aulas na pós-graduação de arte sonora, processos experimentais, na Faculdade de Belas Artes, e achei que faria sentido, já que tinha acesso a estes meios e a este espaço que a Rua das Gavotas 6 oferece, decidi que era uma boa ideia, em conjunto aqui com os meus 2 colegas, organizarmos este ano cá a exposição, ou a mostra, ou aquilo que nós quisermos chamar. Não, como o Diogo estava a dizer, no fundo tivemos esta pós-graduação, teve a duração de um semestre. Tivemos a trabalhar com os alunos durante este semestre letivo e tivemos a fazer vários projetos e investigações sobre uma fusão entre as artes plásticas e o som, e aquilo que nós vamos ver aqui no fundo é o resultado dessa interação que nós tivemos entre nós enquanto docentes diretamente com os alunos, não é? Isto que o Diogo proporcionou também faz com que tenhamos uma tentativa de uma residência artística, mesmo que seja um tempo muito reduzido, tentarmos perceber como é que conseguimos, a partir dos projetos que eles trouxeram, tentar organizar uma exposição coletiva e ao mesmo tempo uma mostra de performances, atuações. No fundo vai ser dividida em 2 momentos que estão interrelacionados e no fundo é o resultado do trabalho que nós tivemos a efetuar durante este semestre, não é? Por isso
está toda a gente convidado, quem quiser vir nos próximos dias, agora na próxima semana. Alimentação fantasma, é isso? Os nomes são sempre um bocado difíceis de tirar, não é? Quando estamos a pensar como é que nós vamos fazer uma exposição coletiva com trabalhos muito dispares, com cabeças que trabalham de maneiras completamente diferentes, às vezes é um bocado complexo nós conseguirmos angariar a partir daquilo que estamos a ver e daquilo que as pessoas estão a produzir, como é que nós conseguimos conciliar isso para arranjar um conceito ou um motor que consiga conduzir a uma exposição coletiva que tu achas que possa fazer sentido, não é? E quando estávamos a ver, ainda numa fase embrionária, daquilo que as pessoas estavam a produzir, e neste caso, a pós-graduação, nós, anteriormente, esta pós-graduação começou no ano letivo 2015-2016, e na altura funcionava em regime anual, e neste momento está a funcionar como se fosse um semestre. Quer dizer que tivemos que condensar aquilo que estávamos habituados a fazer para uma coisa muito mais rápida, se tu quiseres, e mais condensada. E ao mesmo tempo também nos tornou... trouxe-nos desafios, né? Como é que nós conseguimos, com o pouco tempo que temos, tentar fazer algo diretamente com os alunos que nós consigamos perceber que funcione, né? O nome Alimentação Fantasma, ou Phantom Power, se tu quiseres, surgiu a partir daquilo que nós estávamos a ver na fase final, na reta final da pós-graduação, no último mês, se tu quiseres, tentarmos ver o que é que cada um estava a fazer e até que ponto nós conseguíamos angariar isso para uma palavra, uma frase que nós achássemos na altura que fazia sentido para ser um motor que guiasse o próprio teor da exposição. Agora, ainda vamos ter aqui 2, 3 dias que vamos estar a trabalhar aqui diretamente com os alunos. Há coisas que, como tudo, podem mudar e é bom que mudem. E não sei, acho que para nós também, estarmos deste lado, também vai ser uma surpresa e uma expectativa, porque o que é interessante geralmente é que tu podes pensar que uma coisa é estanque, mas o que é interessante é como é que essa coisa dá a volta antes da apresentação pública dos eventos, não é? Pronto, a pós-graduação surge exatamente dentro de uma escola, de uma faculdade de Belas Artes, e sentimos essa necessidade de acrescentar a todo o programa os programas que existiam ali a uma coisa mais focada no som, na sua relação com as artes plásticas e com a performance art e com o meio expositivo também que podíamos explorar, não é, à nossa volta. E é neste sentido que trabalhamos sempre com o foco nas artes plásticas e na ideia de exposição em galeria, mas também para o palco, para a performance art, para concertos ao vivo, performances com som, utilizando também os novos mídia por vezes, mas focando um pouco mais naquilo que é essencial e aquilo que nos chama para o início dos estudos do som. Portanto, o lado mais analógico, em primeiro lugar, e depois passar um pouco mais para a parte digital. Antes de entrar aí, se calhar o Daniel também pode ajudar-me depois um bocadinho mais aqui em algumas questões que têm a ver com particularidades de algumas peças, uma vez que ele também esteve a falar nos últimos dias com os alunos diretamente. Mas não gostava muito de revelar sobre isso. Não revelar muito, mas também gostava de dizer que nós temos tido uma relação também destes anos todos com a Galeria Zaratá, e é sempre o foco, é o espaço de galeria, e nesse contexto que temos trabalhado, e desta vez estamos a fazer uma coisa um pouco diferente, aqui a convite do Diogo,
e num outro espaço, um espaço que está também ligado à performance e ao tipo de espetáculos, mas também tem esta vertente expositiva e tem aqui associado então o estúdio de som do Diogo. Mas com a Zaratan temos tido esta relação e que ainda iremos fazer outro tipo de trabalho com eles no futuro, e que o método de trabalho é sempre o resultado de todo um ano que já está pensado. A partir do início que começamos a dar as aulas, já temos também este projeto em vista e falamos isso com os alunos, e o trabalho depois vai surgindo naturalmente. E há um diálogo sempre entre professores e alunos, de uma forma muito horizontal e honesta, em que todos contribuem para a produção final desta mostra. Pronto, já era isto que eu queria dizer. Bem, eu não me queria alongar muito, até porque, como disse há pouco, há coisas que podem sofrer alterações à medida que temos, tipo, 2 dias podemos alterar certas coisas. Eu sei o conteúdo e o conceito de alguns trabalhos. Muitos deles vão ter uma vertente muito ligada à eletrónica, à eletricidade, ou como é que daí também um bocado fomos buscar o conceito de Phantom Power, né? De pensarmos que para alguma coisa funcionar precisa de um dispositivo energético que consiga proporcionar que algo funcione, né? Muitas das peças vão ter essa componente, mas depois vamos ter outras que não têm não estão diretamente relacionadas com esse conceito, se tu quiseres, mas que no contexto toda a exposição coletiva creio que vai funcionar. Por isso também não me queria alongar muito, dizer peça A, peça B, autores. Convidava toda a gente a vir ver a exposição. Não é? Das performances, vamos ter, no fundo, vai estar dividido por 2 dias. Vamos ter 3 performances em cada dia, sexta e sábado. Vão estar organizadas na faixa temporal 6:30 da tarde, 7:30, 8:30, e creio que vamos ter em ambos os dias, tentámos dividir mais ou menos estas 6 performances por algo que começasse de uma forma mais calma, se tu quiseres, até chegar a última performance de cada dia ser já dentro do contexto noise, uma coisa completamente avassaladora, e pronto, tentarmos fazer uma espécie de uma rampa em termos de som, e pronto, também não me queria alongar bem muito. Permite-me só acrescentar uma coisa, Claro. porque em complemento a tudo o que eles já disseram, acho que também era importante ficar esta ideia, porque muitas vezes esta conotação de os alunos, não é, de Belas Artes, talvez nos possa remeter para um certo tipo de público, digamos assim, que são pessoas que têm menos ou mais experiência. E neste caso, neste contexto desta pós-graduação, o público, e eu sou um ex-aluno desta pós-graduação, portanto eu posso atestar isso, é super heterogéneo. Portanto, nós temos desde pessoas que são recém-licenciados de outras áreas até pessoas que já são estabelecidas nas artes plásticas ou na música. Não vou nomear nomes porque me ia esquecer de alguém, mas quem for fazer um bocadinho de Google consegue perceber que já passaram muitas pessoas nestas 5 edições. Esta será a sexta? Não? Esta é a sexta. Esta é a sexta, portanto, nestas 5, neste caso 6 edições, passaram já muitas pessoas que com certeza conhecemos de palcos, de galerias, de várias coisas. Portanto, também tentar dar assim uma ressalva que esta ideia de aluno abrange pessoas com uma gama de idades bastante variada e com muita experiência também acumulada de outras áreas, principalmente. Esta ideia acaba por mostrar aquilo que também falámos há pouco, desta fluidez e desta horizontalidade, em que, a partir também de alunos e de ideias que surgem no próprio curso, acaba por se concretizar eventos, entre os quais este e outros tantos que já fizemos, todos juntos. Vamos poder ver, só para acrescentar e abrir um bocadinho mais,
as peças instaladas, as performances improvisadas, peças sonoras com espacialização e outro tipo de surpresas que estão preparadas também. A experimentação no nosso curso, o facto de nós termos dado esta pós-graduação o nome Processos Experimentais, o nosso objetivo é, tu quando entras para um curso, neste caso um curso que tenta fundir as artes plásticas com o som, tu já trazes uma bagagem, não é? Contigo próprio, uma maneira de ver as coisas, uma maneira de estar, quer sejas artista plástico, músico ou outra atividade qualquer, não é? O nosso objetivo é alguém que traga a sua bagagem. O que nós queremos é proporcionar outras formas de estar ou de ver essa própria bagagem que essa pessoa já tem, né? E, ao mesmo tempo, que essa pessoa também mude ou faça um clique em relação àquilo que essa pessoa já traz consigo, né? Porque o facto de termos o termo experimental é exatamente para fazermos as coisas de maneira diferente do que elas estávamos habituados a fazer, né? Daí que nós, ao longo do curso e das 3 cadeiras que temos, né? No fundo temos 3 cadeiras, uma é arte sonora, outra é gravação e produção sonora e outra é eletrónica para arte sonora. Estas 3 interligam-se, né? Temos uma componente mais histórica, se tu tiveres, e se tu quiseres, ou a crítica, que é a cadeira de arte sonora. Temos uma de gravação e produção sonora, que é mais mexermos diretamente com as coisas, que é sabermos gravar, posicionamento de microfones, por aí fora. E depois temos eletrónica para arte sonora, que é tentarmos pôr os alunos ou os formandos a tentar perceber como é que eles podem mexer ou trabalhar com a eletrónica, desde ler um circuito, o que é uma resistência, o que é um condensador, por aí fora. Pronto. E o facto de nós termos chamado a esta componente processos experimentais é exatamente nós conseguirmos dotar as pessoas com novas ferramentas que elas ainda não tinham explorado, mas o que nós queremos é a pessoa que entra no nosso curso não sai exatamente igual como entrou, não é? Que haja qualquer coisa que nós proporcionamos que faz também mudar também a sua própria maneira de estar, maneira de produzir, quer dentro do contexto artístico, quer dentro do contexto de performance ou de produção de som que faça. E eu acho que este lado experimental tem muito a ver com isso, né? O que é que nós, os 3, consigamos proporcionar às pessoas ou aos alunos de novas maneiras de ver aquilo que eles próprios já estavam a fazer, mas que se calhar ainda não tinham visto ao lado, e às vezes é preciso ter alguém de fora, não quer dizer que sejamos nós, pode ser outra pessoa, pode ser um amigo, né? Mas tentarmos também que o próprio projeto deles, a maneira de estar deles no ato de criação, também seja muito mais amplificado e mais panorâmico, se tu quiseres, e não fechado. Já agora, nesta questão da palavra experimental, isto também é uma forma de trazer os alunos e fazê-los recuar um pouco àquilo que deu o mote nos anos 50 e 60, toda a parte de exploração sonora dentro do meio das artes, e fazê-los sentir também um pouco dessa história e desses meios que eram usados nessa altura. Com os meios que temos hoje, como é que podemos fazer essa pesquisa exploratória de um mesmo modo, não é? De um modo experimental e de um modo exploratório mais aberto e em conjunto com todos, sempre discutir também um pouco com os professores e com os próprios alunos, fazer toda esta, não só em termos conceptuais como também na prática, né? nas suas práticas, serem colocados em zonas que eram desconhecidas ou então em outras formas de olhar e de mexer nos materiais. Ou que não eram confortáveis. Ou que não eram confortáveis, sim. Passaram a ser. Não apenas nesta questão do hacking, por exemplo, mas também de construir de raiz coisas novas, estando atento aos conceitos que se vão trabalhando hoje, fazendo coisas novas com os circuitos eletrónicos que temos hoje ao nosso dispor. Quero acrescentar talvez só algo que diz respeito particularmente à minha
cadeira, que é eletrónica para arte sonora, é um nome grande, mas é uma cadeira em que as pessoas têm... É uma cadeira que é sempre curta, né, porque a eletrónica é um campo bastante grande, mas o que eu tento fazer acima de tudo é dar ferramentas para que as pessoas consigam caminhar sozinhas. Portanto, elas vão conseguir construir coisas, vão deixar de ter medo de montar circuitos, vão poder começar a ter algum vocabulário que lhes vai poder começar, que lhes vai permitir começar a fazer algumas perguntas. Eu acho que isso é o que é importante e se calhar é também algo comum às nossas 3 disciplinas, que tem precisamente a ver com isto. Como o Daniel dizia, trazemos a nossa própria bagagem, mas nós, acho eu, e sendo arrogante, bora lá, nós acho que nós damos essas ferramentas para que as pessoas consigam fazer estas questões, porque existe assim muita ideia sobre o som e sobre que é uma coisa complicada. De facto, tem algumas... Acho que é tão complicado quanto outra matéria qualquer, mas aqui tratamos do som como se fosse uma outra matéria qualquer artística, como se fosse plástica, digamos assim, como se fosse uma tela, como se fosse cerâmica, como se fosse qualquer outra coisa. Acho que é essa perspectiva de começarmos a dar uma base para as pessoas conseguirem fazer perguntas que nem sequer sabiam. Acho que é isso que é interessante nesta pós-graduação. Ocorre-me dizer que a nossa pós-graduação tem um equilíbrio entre aquilo que é o passado e aquilo que é neste momento o presente e que se está a fazer nas artes sonoras no mundo inteiro. Portanto, estamos sempre atentos àquilo que está a ser explorado hoje e falamos sempre o que é que se fazia antigamente e o que se faz hoje e como é que podemos ir evoluindo também. Vou-te já dizer que um dos meus sonhos, da minha bucket list, era responder esta última pergunta. Finalmente, já por mim esta viagem já terminou, mas o desejo que eu tenho, essencialmente, é conseguir que a Electronic Warfare seja uma estrutura com a sua dimensão, a dimensão que deve ter, que se calhar nunca será muito grande, mas que será profissional, no sentido em que eu e as outras pessoas que me acompanham e que nos acompanharão consigamos fazer isto de uma forma profissional, consigamos fazer isto a tempo inteiro, consigamos ter, essencialmente o que eu estou aqui a falar é financiamento, porque um dos objetivos para mim que é essencial, não só para mim, Electronic Warfare, ou para nós, Electronic Warfare, mas acho que para todos nós, será que as pessoas tenham acesso, ou muitos públicos diferentes, muitas pessoas, muitos criadores tenham acesso a meios, porque senão daqui a muito pouco tempo, como se calhar já a arte torna-se um hobby, pelo menos para mim não é um hobby, é uma profissão, e eu faço este sacrifício, digamos, pessoal, de conseguir que este projeto organicamente cresça, mas com perspectivas de, talvez daqui a 1, 2 anos, ser uma estrutura já em que eu consiga estar aqui, eventualmente full-time, eu e mais pessoas, e que isto também consiga ser algo que consiga eventualmente ser replicado noutros sítios, não sei, mas que pelo menos que existe esta ideia de partilha. Se eu conseguir criar qualquer coisa que seja pelo menos esta ideia de que as pessoas emprestem as coisas umas às outras e que partilhem, e que seja um meio talvez mais aberto, um meio artístico, whatever that means, que seja mais aberto e que seja mais à base de estarmos todos juntos, em vez de se calhar estarmos um bocadinho separados. É isso. Muito obrigado a vocês. Obrigado, nós. Obrigado.